Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. Nós vamos, na noite de hoje, falarmos a respeito da parábola do semeador. Nós sabemos que quando Jesus aqui esteve entre nós na terra, semeando a bondade, o amor, Jesus falou inúmeras parábolas, trouxe para todos nós inúmeros ensinamentos. Nós temos no Evangelho, no Novo Testamento, dezenas e dezenas de parábolas de Jesus. Dentre elas, a parábola do semeador. E na parábola do semeador, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 6, nos fala que Jesus fala desses ensinamentos, explicando a maneira que cada pessoa recebe a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus. Então nós temos ali uma colocação do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Então aqui Jesus realmente nos convida a abrirmos de fato o nosso coração para recebermos da melhor forma possível os seus ensinamentos, acalentarmos em nossos corações os seus ensinos. E em Mateus ele fala assim no capítulo 13, no versículo 1, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Então nós vamos observar que a expressão tendo Jesus saído de casa revela a incansável dinâmica da sua forma de agir e de nos alertar quanto ao imperativo do trabalho e da perseverança. Então, tendo Cristo saído de casa, podemos interpretar tendo Jesus saído ao convívio do povo. Jesus não saía de qualquer forma, de qualquer maneira. Jesus, quando ele saía para estar com o povo, ao lado do povo, como certa vez disse Chico Xavier, a paixão do Cristo era o povo, e entre a mediunidade e o povo, eu prefiro o povo, porque o povo era a paixão de Jesus de Nazaré. E quando Jesus saía da sua casa, ou da casa da sogra de Simão Pedro, ou de uma aldeia para outra, pregando a mensagem do amor, ele sempre se assentava ao lado do povo para falar dos seus ensinamentos, para falar dos ensinamentos do Evangelho, para falar da necessidade imperiosa de edificarmos o reino de Deus dentro do nosso coração. Porque o reino de Deus, conforme nos traz Jesus no Evangelho, não está aqui, não está acolá. O reino de Deus está dentro de nós. A divindade está dentro de nós, porque nós fomos criados simples e ignorantes. Nós fomos criados por Deus e através da reencarnação destinados a alcançarmos a nossa perfeição. Através da reencarnação, passo a passo, corrigindo as nossas mazelas, as nossas imperfeições, aproveitando as oportunidades da qual o Evangelho nos traz, de trabalharmos essa necessidade imperiosa deste trabalho íntimo. Tendo saído de casa o Senhor, significa a gente sair de dentro da nossa intimidade, do nosso casulo íntimo, de nós sairmos de dentro de nós, do nosso egocêntrico, do nosso orgulho, e sairmos de dentro de nós e procurarmos essa necessidade imperiosa de trabalharmos a nós mesmos. Então Jesus ele saía convidando o povo a edificar o reino de Deus. Por isso que lá no Evangelho, capítulo 13, versículo 1, tendo Jesus saído de casa, se assentou ao lado do povo, convidando-los a repensar também nessa oportunidade. Quantas vezes nós saímos de casa para o nosso trabalho profissional, ou quando não, vamos visitar um amigo que está acamado, ou vamos ao comércio, ou vamos ao supermercado. De que forma, em situações assim, está o nosso coração?
está o nosso íntimo, está a nossa conversação íntima, porque o nosso íntimo revela o teor do nosso pensamento. O nosso pensamento tem força, o nosso pensamento cria imagem. Então, quando a gente sai de casa, a gente vai para determinado lugar, a gente deve buscar sempre uma oração. A gente deve sempre buscarmos a oração que nos liga a Deus, porque nós estamos saindo de casa, do convívio da nossa família, para o trabalho profissional, para o convívio com as pessoas. Devemos estar com esse pensamento ligado a Deus. Buscarmos as vibrações boas, buscarmos dentro de nós realmente essas vibrações boas que mudam o teor do nosso pensamento. Porque se eu não estou bem, se eu não estou legal, o que muda a minha condição íntima? É o meu pensamento. Eu mudando o teor do meu pensamento, eu entro em sintonia com os benfeitores espirituais. Eu posso estar desenvolvendo qualquer atividade material. Jesus saiu de casa, estava no meio do povo, ligado a Deus. O Pai e eu somos um só, em sintonia. Nós podemos estar desenvolvendo qualquer atividade no nosso dia a dia e podemos estar conectados com a oração, com o pensamento voltado para Deus, com o pensamento buscando sempre o nosso Senhor Jesus Cristo e pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos dê força, que nos dê coragem, que nos dê perseverança para lidarmos com determinadas situações do cotidiano, que nos dê perseverança de vencermos o homem velho que ainda habita dentro da nossa intimidade. Porque a nossa maior luta não é contra o nosso próximo. A nossa maior luta é a luta que nós travamos dentro de nós mesmos, com o homem velho que existe e que vem aí de várias e várias encarnações, persistindo em nossas atitudes, em nossas personalidades, em nossos comportamentos. A luta é íntima, a luta é de cada dia. A luta é interior de transformarmos o homem velho em uma criatura melhor. Por isso que Jesus se reunia com o povo de forma amigável, convidando o povo a esta reflexão. Trabalho e perseverança. Trabalho no bem, mas também perseverarmos nesta luta íntima de cada dia de nos melhorarmos com a nossa transformação íntima. Estava assentado junto ao mar, pode ser entendido como o mar das experiências humanas, ponto propício ao crescimento espiritual do ser humano. Quando Jesus se assentou com o povo, ele entendia perfeitamente ele entendia a situação íntima de cada um. Jesus não olhava para o povo do nariz para cima. Jesus olhava para o povo de olho a olho, no olho. Jesus conversava com o povo e sentia e via a necessidade e procurava de todas as formas ajudar aquele que estava ao seu lado. Ele olhava para dentro do olho do seu irmão e procurava auxiliar, não criticar, não denigrir, mas ele procurava socorrer, atender aquele que estava precisando de ajuda. Então, se assentar ao lado das pessoas pode ser entendido como o mar das experiências humanas. Como certa vez Jesus disse a Pedro assim, estava Pedro e André pescando, e Jesus disse assim: Pedro, Simão Bar-Jonas, largue as redes. A partir de agora eu te farei pescador de almas no mar da humanidade. Vem e segue-me. Imediatamente, tanto Simão como André abandonaram as redes e começaram a seguir Jesus. Então Jesus aproveitava estas oportunidades, convidando a criatura humana à transformação íntima. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então, lá no capítulo 13, versículo 1, Jesus sai de casa, nos convidando a sairmos do nosso mundo íntimo, a nos transformarmos em uma pessoa melhor. Ele se assenta com o povo, ensinando que nós devemos ser fraternos, pessoas melhores. E ele, então, vendo que a multidão se aproximou, no capítulo 13, no versículo 2, ele se assentou. Era muita gente que acompanhava
Jesus. Em Atos dos Apóstolos, dizem os evangelhos que era aproximadamente de 5.000 pessoas que acompanhavam o mestre. Aonde Jesus estava, aonde Jesus ia e pregava, havia uma verdadeira multidão necessitada de todas as ordens, perturbações espirituais, doenças físicas, problemas dentro do lar, problemas de relacionamento íntimo, a pessoa querendo se transformar em uma pessoa melhor, trazia os seus conflitos, conversava com Jesus. Então Jesus se assenta ao lado do povo para instruir, para mostrar os ensinamentos da misericórdia divina. Então aqui nós vamos observar que Jesus, se assentando com o povo, ele observa o quê? Uma multidão carente de segurança e amparo. E aproxima-se de Jesus, essa multidão, atraída por sua poderosa vibração de amor. Está lá em O Livro dos Espíritos, na questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus apresentou para a humanidade? Vede Jesus. Então Jesus tinha o magnetismo, como tem, do amor. Quando Maria de Magdala o vê pela primeira vez pregando, ela sentiu uma renovação íntima. É essa renovação que nós devemos sentir quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus começou pela parábola do semeador, falando da palavra de Deus, para que nós consigamos sentir essa renovação íntima da qual sentiu Maria de Magdala quando viu Jesus pela primeira vez falando do amor. Da qual sentiu Zaqueu, que subiu em cima de uma árvore, e rapidamente o Senhor o convidou a descer da árvore, hoje irei à sua casa. Da qual sentiu tantas outras pessoas que acompanharam o Mestre, sentiu essa vibração de amor e acompanhava Jesus buscando essa transformação íntima. E aqui nós vamos observar que Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, pelo fato de estar em pé, define a sua disposição de aprender e receber ou acolher as orientações vindas do Mestre. Então Jesus, vendo a multidão, ele se nivela ao entendimento humano. Vejamos que Jesus viu a multidão em pé, ele se nivelou, ele se assentou para olhar no olho do povo, para observar as necessidades. E as pessoas acompanhavam atentamente em pé, absorvendo esses ensinamentos da melhor forma possível. E por isso ele fala Mateus no capítulo 13, versículo 3, falou muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu para semear. Então Jesus, conversando com o povo, falou muitas coisas por parábolas, de forma figurada, como nós vamos observar em suas parábolas, falando sobre o reino de Deus, de uma forma figurada, assim, servindo de exemplos do cotidiano, da vida diária, da agricultura, do trabalho profissional, para falar do amor, para falar da mensagem de Deus, para falar do Evangelho. Então ele procurava da melhor forma, de uma forma simples, pregar a mensagem do Evangelho. O ensino por parábolas atendia às necessidades imediatas da multidão, preservando, porém, as orientações superiores sem ocultá-las, as quais seriam utilizadas no futuro pelo Espírito, quando estivesse numa posição evolutiva melhor. Então Jesus, vejamos bem, ele compreendia a nossa situação espiritual. Ele aproveitou a oportunidade para falar por parábolas de forma figurada, mas que esses ensinamentos iriam se tornar firmes, como rocha dentro da nossa intimidade, que mais tarde, através da nossa evolução, da nossa transformação, isso vai servir para a gente no nosso progresso. Tanto que ele olha para os discípulos e diz assim: eis que vou voltar para o meu Pai, e o meu Pai vai vos enviar o Consolador prometido. E o Consolador prometido vai dizer tudo o que eu disse e muito mais. Não era o tempo. Então, através dessa renovação, da nossa transformação, com o tempo nós vamos amadurecendo. Cada vez que nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós vamos interpretando de uma forma diferente. Isso se dá com o nosso amadurecimento espiritual, com o nosso entendimento, com o nosso crescimento íntimo. A gente vai compreendendo melhor a divindade. O semeador saiu a semear. A semente
como nos traz o Evangelho, é a mensagem de Jesus, que devemos entender como roteiro de vida, mesmo quando chega até nós e não encontra devida ressonância. Muitas vezes isso acontece porque a gente vai observar vários tipos de sementes que Jesus vai relatar nesta parábola. Cada tipo de terreno, cada local que a semente foi semeada, os terrenos representam o nosso coração humano. A forma que nós recebemos a mensagem. Nós vamos observar que Jesus lança a semente. Ele cita o exemplo do semeador que saiu a semear as suas sementes, lançando as sementes no coração da humanidade. Mas muitas vezes isso não encontra uma certa ressonância. Quantas vezes a gente quer se tornar melhor e não consegue? Quantas vezes nós queremos vencer um egoísmo e ainda não conseguimos? E muitas vezes ficamos entristecidos conosco mesmo, com as nossas próprias atitudes, com os nossos próprios comportamentos. Mas isso é um sinal positivo, porque nós estamos absorvendo a mensagem, estamos ouvindo, e muitas vezes não conseguimos vencer as nossas imperfeições. É uma luta, mas nós estamos tentando, nós estamos nos esforçando para domar o homem velho e nascer em nós uma criatura melhor. Enquanto semeava, relata ali o Evangelho, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Então essa parte da semente que caiu à beira do caminho, representa muitas vezes pessoas, nós mesmos, que muitas vezes menosprezamos as oportunidades. Muitas vezes nós temos inúmeras oportunidades de nos tornarmos melhores, temos muitas oportunidades de vencermos os prazeres mundanos, de valorizarmos as coisas espirituais, e muitas vezes a mensagem vem de encontro ao nosso coração, mas não encontra ainda a ressonância. E muitas vezes nós vamos observar que essa semente que caiu à beira do caminho são aquelas pessoas que estão indecisas, não sabem ainda por onde caminhar. Nós vamos observar que Jesus ele fala da porta estreita, da porta larga, porfiar pela porta estreita, porque a porta estreita é a porta da salvação. Ou seja, as dificuldades do caminho, as aflições, as dores, são caminhos que nos levam ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Mas muitas vezes nós preferimos a porta espaçosa, a porta larga, que é o caminho da perdição, que muitas vezes leva a gente a perder uma encarnação, muitas vezes vinculada a determinadas atitudes, muitas vezes vinculado demasiadamente às coisas materiais, não dando valor aos valores espirituais. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade reencarnatória. Quantos de nós, muitas vezes, não queremos o compromisso com a mediunidade, não queremos o compromisso com a casa espírita, estamos indecisos. Temos a mediunidade, temos a oportunidade, a casa espírita está aqui, nos convidando, o Evangelho, a semearmos no nosso coração a semente do Evangelho. É a oportunidade, mas muitas vezes nós não queremos. Então nós temos muitas vezes pessoas que estão no caminho da porta larga e da porta estreita, mas também temos pessoas que estão no caminho da indecisão. Aquelas pessoas que não sabem a qual porta vão adentrar, porque se eu acabo escolhendo a porta larga, em determinado momento eu chego à conclusão que esse não é o caminho, eu posso voltar e caminhar pela porta estreita. Ou a vida vai me conduzir a essa porta estreita, que vai ser a porta da minha própria redenção espiritual. Mas a pessoa que está em cima do muro, indecisa, nós poderíamos dizer que é a pior situação, porque a gente não sabe por onde caminhar, por onde entrar, ou qual atitude tomar. Então nós precisamos sair dessa indecisão. Nós precisamos sair de dentro de nós e fazermos as nossas escolhas, definirmos os nossos compromissos, o que nós queremos, porque a chave da felicidade que tanto queremos, que tanto almejamos, está em nossas mãos. Assim como Jesus falou, o reino de Deus não está aqui, não está acolá, está dentro de nós, a felicidade é da mesma forma. Ela está dentro de nós. A felicidade, ela está dentro de nós e nós precisamos aproveitar tudo isso, porque muitas vezes nós achamos que felicidade é a juventude, felicidade é a riqueza, felicidade é as coisas do mundo, e felicidade não é nada disso.
A felicidade é quando nós conseguimos realmente vencermos a nós mesmos, as nossas imperfeições, coisas simples que muitas vezes nós não damos valores, mas se olharmos para trás, nós vamos observar que nós estamos numa situação boa. Basta olharmos para o lado, para a frente, para trás, existem pessoas em situações piores, nos dando o exemplo de fé, nos dando o exemplo de resignação, nos dando o exemplo de perseverança. Então é isso que Jesus nos convida nesta parábola, a buscarmos o caminho do bem. As aves do céu que comeram a semente representa a ação dos espíritos inferiores. Porque muitas vezes existem espíritos que não querem o nosso crescimento, o nosso progresso, a nossa evolução. Há espíritos que muitas vezes atrasam a evolução de um grupo inteiro, por exemplo. Mas a culpa não é dos espíritos, a culpa é nossa. Nós não podemos dizer assim que a culpa é daquele espírito que me persegue, por isso que eu não sou feliz. A culpa realmente é nossa. Nós que precisamos definir o que nós queremos. Nós sabemos que a sintonia muda de acordo com a mudança do nosso pensamento. E quando a gente não quer nada com nada, fica indeciso, a gente perde essas oportunidades. Os espíritos muitas vezes acabam nos distraindo com as coisas do mundo. Né? Hoje a gente vê aí o celular, uma coisa maravilhosa, fantástica, uma ferramenta de trabalho, mas distraindo muita gente. Às vezes a gente vai por determinado caminho, muitas vezes deixamos de ler um livro para ficar vendo as mensagens, e são mensagens edificantes, são mensagens construtivas, são coisas boas, mas nós precisamos buscar aquilo que a tecnologia nos oferece para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Tem coisas boas, maravilhosas, mas tem coisas que acabam nos distraindo. E muitas vezes a gente passa pela existência, e a existência passa de tal forma, quando a gente vê, a gente já está retornando ao mundo espiritual. E muitas vezes reclamando dessas oportunidades. Então tem muitos espíritos que querem nos manter na ignorância. Por isso que é difícil esse trabalho de reforma íntima, da gente vir na casa espírita, estudar, melhorar, mudar a conduta. Muitas vezes a gente quer afastar o espírito que está nos perseguindo. Muitas vezes a gente quer equacionar o problema que estamos enfrentando familiar, mas não queremos o compromisso com o trabalho. Não queremos o compromisso com a reforma íntima, o compromisso com o trabalho assistencial da casa, o compromisso de empunhar uma vassoura e varrer a instituição da qual nós frequentamos. Isso é muito bom. Isso afasta as entidades inferiores que querem nos afastar do caminho do bem. Quando nós empunhamos uma vassoura e começamos a trabalhar, a desenvolver uma tarefa, a criar um vínculo com os benfeitores espirituais através do trabalho no bem. Nós temos uma parte da semente também que ela caiu no terreno pedregoso. E essa terra não tinha muita profundidade, as raízes ficaram superficiais, veio o sol e queimou a semente. O terreno pedregoso pode ser comparado ao nosso coração. O nosso coração, muitas vezes nós ouvimos a mensagem do Evangelho como está aqui. E muitas vezes nós não mudamos o nosso jeito de ser. O meu coração é duro, eu não perdoo, eu não levo o desaforo para casa, bateu, levou, eu não tenho a devida paciência da qual eu deveria ter, eu não tenho tolerância. Comigo as coisas são diferentes, eu sou mais Moisés do que Jesus Cristo. Então, muitas vezes, esse terreno pedregoso, a gente está recebendo a mensagem. O nosso coração, muitas vezes, não está valorizando essa mensagem. O terreno é pedregoso, ele precisa ser transformado, ele precisa ser modificado. E quantas vezes, sobrevindo aí às dificuldades, às aflições, a gente se revolta, a gente se rebela contra Deus. Eu não vou mais ajudar a casa espírita, não vou mais vender a rifa, não vou mais fazer mais nada na casa espírita, porque eu estou sofrendo. Aonde estão os benfeitores? Aonde está a misericórdia divina? E muitas vezes a gente acaba se rebelando contra as leis de Deus. A gente tem um conhecimento, tem um entendimento, mas muitas vezes o nosso coração ainda está distante desta verdadeira realidade. Uma outra parte da semente caiu nos espinhos, e os espinhos sufocaram a semente. Essa parte das sementes que caiu no espinho significa aquela parte das coisas materiais. Jesus fala no Evangelho que não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou vamos agradar um ou vamos aborrecer a outro.
Ele se refere a Deus e a Mamon. Mamon, as riquezas materiais. Então nós temos aí as coisas materiais e os valores espirituais. Muitas vezes nós trocamos. Nós valorizamos, colocamos em primeiro plano as coisas materiais e deixamos as coisas espirituais de lado. Aí quando vem a dificuldade, vem a dor, vem a aflição, a gente se recorda da casa espírita, dos benfeitores. A gente vem aqui de Valdim, pelo amor de Deus, me atende, eu estou passando mal, não estou legal. A gente se recorda, porque a dificuldade bateu na nossa porta. A dificuldade veio de encontro com a nossa caminhada. Então a gente muitas vezes observa isso. Essas coisas materiais, muitas vezes, acabam sufocando essas oportunidades de crescimento espiritual. Então a gente vê, e o próprio Cristo via isso naquela época, e nos dias de hoje, muitas vezes essas coisas atrapalhando ainda o nosso progresso espiritual. Então eu não devo trabalhar, eu não devo procurar as coisas materiais. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos no mundo de provas e expiações, nós estamos no mundo material. Nós necessitamos das coisas materiais, do trabalho, em procurar melhorar as condições materiais. Precisamos fazer um curso, melhorar tudo o que for possível materialmente dizendo. Só que nós não podemos deixar de lado as coisas espirituais. É isso que nós estamos falando, que o Evangelho fala. Deixarmos de lado os compromissos espirituais pelas coisas materiais. E muitas vezes isso acaba roubando a nossa tranquilidade. Ele fala de uma outra parte da semente que caiu num terreno bom. Então, nesse terreno bom, o que aconteceu? Algumas sementes, umas produziram 100, outras produziram 60, outros 30. E quem tem ouvidos de ouvir, disse Jesus, ouça. Agora vejamos aqui o entendimento de Jesus. Nessa parte do terreno, que uma produziu 100%, a outra 30%, a outra 60%, Jesus fala que cada criatura humana dá o que pode. Cada criatura humana dá o que pode de acordo com aquilo que tem capacidade de fazer. Vejamos que Jesus ele não força a gente ofertar ou dar alguma coisa que nós não temos condições de dar. Ele diz que nesse terreno todos estão produzindo. E cada um está dando de acordo com aquilo que pode ofertar aos seus irmãos. Então a gente vai vendo o entendimento de Jesus a respeito disso. Então quando nós paramos para observar Jesus finalizando essa parábola, dizendo assim, os que têm olhos de ver, enxergue, os que têm ouvidos de ouvir, ouça. Ele aqui nos convida para essa transformação íntima, o nosso encontro com o próprio Mestre. Essa transformação, olhos de ver e ouvidos de ouvir, discernimento, bom senso, entendermos os problemas da vida e procurarmos a solução para esses problemas da vida. Olhos de ver as coisas boas da vida. Jesus fala no Evangelho, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Então, de que forma nós estamos enxergando as coisas? Analisando a parábola do semeador, da qual Jesus fala, de um semeador que saiu para semear as sementes, sendo essas sementes a palavra de Deus, o Evangelho. De que forma nós estamos recebendo isso? É esta a reflexão da noite. De que forma nós estamos recebendo a mensagem? Se estamos valorizando esta mensagem, se estamos aproveitando essas mensagens, se estamos procurando o nosso crescimento íntimo, dentro dessas observações de Jesus. Isso significa esse trabalho imperioso da qual a doutrina espírita nos ensina. Como certa vez disse Chico Xavier, o espiritismo muda muito a vida de uma criatura humana quando ela começa a estudar a doutrina espírita, porque o espiritismo é uma luz. Aí o Chico faz assim uma comparação de uma casa abandonada há séculos. E eu sempre gosto, a gente gosta muito de usar essa comparação, porque essa comparação vem de acordo com a nossa própria realidade. E muitas vezes essa luz do espiritismo, ela foca para o nosso mundo íntimo. A casa abandonada há séculos é a nossa intimidade, é o homem velho que ainda habita em nós. O que a luz da doutrina espírita faz? Ela clareia o nosso mundo íntimo. Ela mostra o que está errado na nossa vida e o que precisa ser consertado. É isso que faz a doutrina espírita na nossa vida.
Ela mostra o que está errado e ela ensina a gente a consertar. Ela ensina a gente a trabalhar essa questão íntima. Porque a casa espírita não promete nada, a casa espírita, ela simplesmente nos dá a oportunidade. Quem faz a transformação somos nós. Nós que mudamos o contexto da nossa existência. Como certa vez, para finalizarmos, disse o irmão José, através de Carlos Bacelli, o Evangelho é uma verdadeira fogueira. Nós não podemos ser a fogueira, mas temos a obrigação de sermos os gravetos que alimenta a fogueira do Evangelho. O Evangelho é uma fogueira, uma imensa fogueira de luz. Nós não temos condições ainda de sermos essa fogueira, mas temos a obrigação de sermos os gravetos que alimenta a fogueira da união, da perseverança, do entendimento, do amai-vos uns aos outros, e isso nos faz crescer, isso nos faz evoluir, isso nos faz acelerar cada vez mais o nosso crescimento espiritual. Então, que Jesus nos abençoe e que Ele nos dê a sua paz.